Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa no porquê. Essa frase é de Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê. Então eu entendo que escolher o seu nicho de atuação também vem de dentro para fora. E nichos de conexão são nichos que se conectam na advocacia para gerar ao advogado aquilo que ele mais quer, que é previsibilidade, rentabilidade, saber o que vai acontecer neste mês, no próximo, enfim. É quando a advocacia realmente se torna algo mais previsível e menos instável. Nossa conversa hoje é sobre começar com os nichos de conexão. E essa conversa não se aplica só àqueles que estão no início da carreira, muito pelo contrário. Essa conversa de começar com os nichos de conexão é começar uma nova fase, é entrar numa nova prática na advocacia, para você reformular aquilo que não está adequado, para você retirar de si todas as dores que te afastam de chegar naquele momento bom na advocacia, que é como eu gosto da minha profissão, como eu estou no lugar certo e como é também rentável estar aqui. Vamos começar com os nichos de conexão com a seguinte ideia. Quanto melhor for o seu plano, mais fácil será superar alguns obstáculos. A procrastinação pode ser um obstáculo? Pode. Eu vou deixar para pensar na minha carreira, eu vou deixar para reformular o que eu estou achando inadequado no próximo mês, porque afinal hoje eu estou com muito prazo. Aqui então eu vou passar 3 passos para a implementação do método nichos de conexão. Porém, a gente precisa fazer algumas observações antes desses 3 passos. Então vamos lá. Como aplicar alguma coisa se você não sabe o que significa o método? Então, nós precisamos entender o que significa esse método nichos de conexão. Depois, como aplicar. Depois, como escolher os nichos. Depois, como escolher os produtos jurídicos, porque são os produtos jurídicos que sustentam o nicho escolhido e geram conexões variadas entre os nichos, para simplesmente aí você entrar nessa conexão, nesse giro, nessa conversa, nesse diálogo que existe entre um produto e outro produto de nichos diferentes. Você vai entender quando a gente começar a fazer gradativamente essa evolução. Então vamos lá. Primeiro, como aplicar o método? Eu tenho 2 caixas vazias, porque para preencher essas caixas eu preciso entender em que ponto estou, como que eu trato o meu conhecimento, como está o meu grau de especialização e o que eu quero colocar dentro dessas caixas, para entender realmente qual vai ser a conexão que eu quero estabelecer. Tudo começa de dentro para fora. Eu só consigo entender que eu escolho um nicho de família com um nicho de contrato se dentro de mim essas informações, essas formas de atuar são pulsantes, porque é aquilo que eu mais me identifico. Então a escolha do nicho está dentro, e de dentro ele vai expandir para alcançar clientes, parceiros de negócio, para dialogar naquilo que eu mais quero no ambiente profissional, que é realizar um trabalho produtivo. Então a escolha do nicho precisa estar alinhado àquilo que você gosta. Aquilo que você gosta de estudar, aquilo que você busca constantemente sobre o tema. Eu não recomendo que você escolha um nicho apenas porque financeiramente isso está adequado. A dedicação e o interesse verdadeiramente genuínos são aqueles fatores que determinantes para uma carreira sólida. Então, a escolha do nicho deve ficar profundamente alinhada ao seu propósito e às suas convicções. Todos os seus valores que te orientam na sua prática profissional. Feito isso, agora sim, a gente consegue entender que essas conexões, essa aplicação do método, consiste em colocar numa caixa um nicho que me permite escalar. E na outra caixa, um nicho que me permite rentabilizar
e aplicar honorários mais altos. Como fazer isso? Você está vendo uma matriz SWOT. Essa matriz SWOT, ela é aproveitada em ambientes de gestão, de planejamento estratégico, e aqui para o direito, e aqui para a escolha de aplicabilidade do método nichos de conexão, faz todo sentido utilizá-la. Nessa matriz SWOT, eu identifico fatores positivos e fatores negativos. Como fatores positivos, pode ser que exista um fator positivo interno e pode ser que exista um fator negativo interno. E do mesmo modo, externo também positivo, externo negativo. Então vamos dar um exemplo. Como força, eu posso ter uma técnica adequada em família. E aí eu me pergunto, será que ter essa técnica no ambiente em que eu estou, com os clientes que eu quero conquistar, ou seja, no meu público-alvo, a família, do ponto de vista do planejamento patrimonial e sucessório, seria adequado? Existe algum setor em expansão que me permita oferecer um serviço de planejamento patrimonial? Se sim, sim para a técnica, sim, setor em expansão, eu tenho um fator interno positivo, minha força técnica, um fator externo positivo, uma oportunidade, porque determinada área, por exemplo, de agronegócio, me permite fazer uma expansão de abordagem com o cliente, porque o agronegócio, em determinado local no meu estado, está em plena expansão. E eu tenho planejamento patrimonial, empresas familiares de agronegócio precisam disso. Agora vamos analisar os fatores negativos. Fator negativo para a advocacia é a carga de trabalho. Estresse, necessidade de estar a todo momento voltada a olhar prazos. Então esse é um fator negativo, interno. E fator negativo externo. É uma ameaça. Baixos honorários. Tudo hipoteticamente falando. Então, com esse balanço, com a aplicação dessa matriz SWOT, eu vou saber se o nicho que eu escolhi, família, subnicho, planejamento patrimonial sucessório, é adequado para aquilo que eu me proponho a realizar e abraçar como algo que eu vou lançar para o mercado. Se for muito mais adequado eu colocar fatores positivos dentro de forças e oportunidades e baixos itens negativos, vários positivos e baixos fatores negativos, significa que eu posso avançar. Então você testa e coloca aqui, porque dentro de técnica, setor e expansão, carga de trabalho e baixos honorários, eu dei alguns exemplos. Eu tracei alguns pontos, podem ser variados aqui. E quanto mais positivo for, vale a pena você tentar. Quanto mais negativo for, talvez seja a hora de você colocar outro produto por aí. Vamos ainda com um exemplo? Vamos. Nichos de conexão. Significa nicho, eu escolher uma parcela pouco explorada no mercado e explorar com mais afinco. Meu objetivo é identificar essa parcela e trabalhar nesse segmento, porque eu estou vendo aí uma oportunidade. Exemplo, eu tenho dentro desse círculo vários tipos de produtos jurídicos que podem ser oferecidos dentro do direito imobiliário. Mas eu pinço setinha cinza e extraio daí o aluguel de imóveis de luxo. É uma oportunidade no mercado. Na cidade X eu estou vendo que isso está se ampliando. Muitos imóveis de luxo sendo disponibilizados para os seus proprietários e nem todos eles desejam usar o imóvel e sim alugar. Por que não oferecer isso como um produto jurídico? Então, como escolher esses nichos? Como eu já disse no início, é porque eles são mais rentáveis? É porque a mídia fala que isso está adequado? Não, de jeito nenhum. É porque você está ciente de que aquilo dentro da matriz SWOT é uma excelente oportunidade para você naquele momento. Porque você fez o teste dos fatores positivos e negativos e prevaleceram os positivos. Porque dentro das forças e oportunidades, você viu que tem muito mais forças e oportunidades
do que fraquezas e ameaças. E não porque estão falando que é mais rentável. Porque lembra que se você não tem a especialidade, não tem a vontade de estudar, não vale a pena você entrar com aluguéis de imóveis. Não vale a pena você começar a sua atuação com o direito imobiliário. Então, não escolha porque é mais rentável, nem porque algum ambiente digital está te falando que é adequado. Veja alguns exemplos para preencher as caixinhas que eu falei no início. Nicho para escalar, nicho para cobrar honorários mais altos. Nicho para escalar, eu posso colocar como exemplo due diligence. O que dialoga para gerar conexão com a due diligence, que possa ser honorários mais altos? A incorporação de imóveis? Sim. Na due diligence, o que nós temos? Uma busca por informações de imóveis, de nomes, CPF, CNPJ, que você oferece isso como produto jurídico, cobra honorários mais baixos, precisa de um volume alto de cliente. Mas a estrutura por trás desse produto jurídico é uma estrutura baixa. Você pode replicá-la facilmente. Agora, incorporação imobiliária, você tem que montar uma estrutura muito complexa, logo seus honorários serão mais altos. Se você atua em família e vai oferecer como produto jurídico ação de alimentos, honorários mais baixos, mais clientes, você consegue escalar. Não estou falando que toda ação de alimentos vai ser uma ação fácil, tranquila, sem nenhuma complexidade. Mas, a depender do público que você queira alcançar, você pode ter uma estrutura replicável que vai ser adaptada na medida da especificidade de cada cliente. O que você conecta também dentro do direito de família poderia ser com outra frente, não necessariamente com divórcio, mas com planejamento patrimonial, no futuro com o direito sucessório. Mas vamos colocar o exemplo que está na tela. Divórcio. O divórcio pacote completo, divórcio, combinado com alimentos, guarda convivência, partilha, todo o pacote junto com o divórcio tem uma demanda de alta complexidade, então, portanto, os honorários são mais altos. Um outro exemplo, regularização de imóveis. A depender do tipo de imóvel, você pode segmentar uma estrutura que te permita escalar. Nessa escala, mais cliente coloca um valor específico de honorários. Inventário, volume alto de bens, demanda exagerada, honorários mais relevantes decorrente da complexidade. Veja então que fazer essa conexão, fazer essa ligação vai depender muito do que você escolheu, do que você verificou, do que você checou dentro da matriz SWOT. Nunca se esqueça da matriz SWOT. Vamos lá então, nichos de conexão. Como escolher os produtos? O que eu faço melhor? O que eu consigo fazer hoje na minha advocacia mais rápido? Para que eu teste novamente e consiga cada vez mais me aperfeiçoar nesse produto jurídico escolhido. E depois trazer outro produto para dialogar junto com ele. O que eu consigo sistematizar? Porque sem a sistematização, o produto entra de qualquer jeito no mercado. E produto bem feito entra muito bem estruturado para você colocar ele na sua prateleira e oferecer ao seu cliente com segurança, com a entrega adequada, passando por um adequado atendimento, formando a sua esteira de produtos, entendendo que cada produto precisa de um plano jurídico para cada produto específico. E isso tudo, os 3 primeiros pontos, atendimento, esteira e plano de negócios para cada produto, é isso que gera a recorrência que você escala e que te gera também a segurança para você manter-se sempre na tua profissão de modo adequado, de modo seguro, sem um cansaço falando mais alto. Sem essa dor que é muito latente na advocacia. Cansado, não consigo fazer nada, não consigo ver prosperidade sendo alcançada porque não tem estrutura. Você se sente cansado porque você não vê um passo lá na frente. Exemplos, ação revisional de alimentos como um ponto a ser explorado, a due diligence para contrato de compra e venda de imóvel pronto,
golpes de empréstimos bancários, obrigações de fazer em planos de saúde, registro de marcas para startup, enfim, tem várias possibilidades que, quando bem exploradas, se tornam e testadas, claro que permite uma sistematização, excelentes produtos. Geralmente a escolha dos nichos é algo difícil, mas algo que gera insegurança e que faz com que o advogado se sinta com a mão na cabeça e não vê o lado bom da advocacia, geralmente não consigo conquistar clientes, estou inseguro para atuar e por isso estou inseguro também para escolher nichos. Esse método não apareceu do nada na minha advocacia, ele foi testado e eu uso há 16 anos o método nichos de conexão. Como que ele é pensado? Primeiro você começa escolhendo um produto jurídico, não se afasta dele. Invista tempo, esforço, estudo nele. Vai ser ação de alimentos? Conheça tudo de ação de alimentos. Busque detalhar isso dentro do arcabouço teórico que você tem. Várias e várias informações hoje você consegue estando em contato com comissões da OAB. Abraça essa ideia do produto alimentos. Faça. Teste como que foi isso com o cliente. Pô, não foi muito adequado nesse cliente? Insista. Até você chegar no outro lado. Eu testei, eu fui do ponto 1 ao ponto 10. E como próximo passo, o que eu te sugiro? O método nichos de conexão já foi por mim testado. E se você quiser entender mais sobre ele, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar no meu curso, que você faz as aulas completamente online e você sai do curso podendo implementar na mesma hora que você quiser. Não estou te vendendo solução mágica, estou te entregando passo a passo de um método que você tem que aplicar na sua advocacia. Para aplicar, isso demanda esforço e tempo, não é fácil. Eu não vou falar que você vai se tornar milionário de um dia para o outro, porque isso não é verdadeiro. Isso é falácia, eu não vou te entregar isso. Mas eu vou te entregar um método já testado e usado por mim. Fez sentido para você? Deu para compreender o que significa sair de uso de um produto que pode escalar e um produto que você pode cobrar honorários mais altos? Deixa aqui a sua opinião, a sua dúvida sobre isso. Me conta o que achou do método nichos de conexão e da implementação disso na sua advocacia. No meu livro, Manual Prático de Contratos e Família, na parte final do livro, onde eu coloco aqui, depois de fazer toda uma construção teórica de teoria geral dos contratos, até entrar nos contratos voltados para o direito de família, no capítulo 15 eu especifico melhor esses nichos de conexão. Começar com os nichos de conexão. Eu justamente começo com essa frase do Simon Sinek que eu iniciei o nosso encontro de hoje. Tudo começa de dentro para fora. Se você não gosta muito de curso online, então leia e entenda sobre essa temática no meu livro, que eu também vou deixar o link de acesso para ele na descrição. Você pode alcançar um desconto, um cupom de desconto também eu vou deixar para você na descrição deste vídeo. E eu te espero no nosso próximo encontro.